Vocês viram que o Alexandre de Moraes deu uma decisão, como sempre, uma decisão muito atécnica, uma decisão sem fundamento nenhum, tirando conceitos jurídicos inexistentes de orifícios obscuros, né? Ele simplesmente ele tira assim um instituto jurídico dos pontos mais obscuros do seu corpo e da sua alma. Então ele mandou o seguinte: olha, vamos monitorar agora, PF, ele dá ordem na PF, né? PF, vamos monitorar agora o uso extremado do X. Uso extremado. Calma aí, uso extremado. Primeira coisa, por que ele deu essa decisão? Porque ele já tinha decidido, né, que qualquer pessoa que usasse o X, utilizando subterfúgios, como, por exemplo, o VPN, ficaria sujeito a uma pena pecuniária de 50 mil reais. Isso aí todo mundo está sabendo, né? Só que o que aconteceu? Ele sabe muito bem, e qualquer juiz com uma semana de magistratura percebe que nunca ele deve, na vida, dar decisões inexequíveis, sob pena de você perder completamente a sua autoridade. Não se deve dar decisões inexequíveis, decisões que você não vai conseguir depois fiscalizar se elas estão sendo cumpridas. Então, como que o Alexandre de Moraes manteria a sua autoridade, a sua imagem de o gostosão do judiciário, com milhares e milhares de pessoas sacaneando com a cara dele, postando no X? Como que ele ia sustentar a sua posição de gostosão do STF? Então, o que ele fez? Ele criou um subterfúgio. Ele, vai dar ruim para mim, porque a galera não está respeitando. Tá todo mundo postando no X, dizendo que está se utilizando do seu amigo em Portugal. Não é isso que a galera está fazendo? Tá todo mundo, estou postando aqui de Portugal. Tá todo mundo zoando com a cara dele. É isso que está acontecendo. Ninguém vai entrar, né, de cabeça nesse migué achando que tem alguém que está enviando o tweet para o seu amigo postar de Portugal. Então, isso virou uma galhofa, isso virou uma piada. Então, como esse tipo de psicopata não aceita virar motivo de piada, o que ele fez? Opa, deixa eu modificar aqui essa decisão, e eu vou dizer, então, que eu estou, né, mandando a PF monitorar só aqueles perfis que estão sendo muito radicais, muito extremos. Foi isso. Eu posso te garantir que isso se passou na cabeça dele. Ele não queria ser feito de ridículo e ele está sendo feito de ridículo, porque está todo mundo no X. Sabe aquele negócio de, essa lei não pegou? O Brasil tem isso, né? A lei que não pegou. Essa decisão judicial não é uma lei, é uma decisão, tudo bem. Temos agora, então, também a decisão judicial que não pegou. E isso, para ele, é muito vergonhoso. Ele não tolera isso, ele não suporta ser ridicularizado. Então, ele mandou essa. Deixa eu mandar esse migué aqui. Eu vou fazer uma pequena modificação nessa decisão e vou dizer que, não, a gente só vai realmente responsabilizar aquele uso extremado do X. Entretanto, como bom ignorante e abusador do judiciário, ele não explica o que é o uso extremado do X. O que é o uso extremado do X? Batemos agora 10 mil pessoas simultaneamente. Chupa essa manga, Moraes. 10 mil simultâneo. 10h30 da noite no Brasil.
Então, vamos lá. O que é o uso extremado? É extremo na qualidade, na quantidade ou as duas coisas misturadas? O que é o uso extremado? É o que você está falando, o mérito do que você está falando? Ou é a quantidade de vezes que você fala? Ou é uma combinação de qualidade com quantidade? O que é o uso extremado? O cara simplesmente, ele sai falando o que ele quer ali, não precisa explicar nada. Não diz o que é uso extremado. Uso extremado é o quê? É falar mal dele? Com certeza. Isso aí, com certeza, vocês podem ter certeza de que o uso extremado pode ser várias coisas. Mas uma coisa eu tenho certeza que é falar mal dele. Falar mal do Moraes é uso extremado. Se você falar mal do Bolsonaro, não tem problema, não. Mas falar mal do Moraes, com certeza vai ser uso extremado. E essa decisão do Moraes, do uso extremado, olha só, vergonhosamente, ela veio após um pedido da PGR. O Paulo Gonet, ele optou por, no final da carreira dele, ele já é um senhor aí com muitos anos de experiência, tinha lá a sua reputação, a sua boa fama de bom jurista. Olha o que esse sujeito está fazendo com a carreira dele. Decisão de Moraes após pedido da PGR. Foi a PGR que pediu essa decisão de bosta. O Gonet jogou o prestígio dele todo na caçamba de lixo. Olha o que um homem fraco em posição de poder é capaz de fazer. E outra coisa, essa decisão do uso extremado, você pode pensar, ele flexibilizou. Então agora algumas pessoas podem falar, eu considero essa decisão muito pior do que a proibição geral e irrestrita. Eu vou explicar por quê. A proibição geral e irrestrita atinge todo mundo, esquerdista, Felipe Neto, Gleisi Hoffmann, atinge todo mundo, Janja, atinge todo mundo. Sabe aquela coisa da Dilma? Vai todo mundo perder? Agora, essa decisão do uso extremado permite que o Moraes escolha a sua vítima. Entendeu por que a decisão do uso extremado parece mais flexível, mas ela é muito pior do que a decisão geral e restrita que abrange todo mundo? Agora, ele não vai dizer que a Janja está fazendo uso extremado, ele não vai dizer que o Felipe Neto está fazendo uso extremado. Agora ele pode escolher as vítimas. Escolher aquelas pessoas na pinça que ele vai considerar como fazendo uso extremado das redes. Então, essa decisão que inicialmente era uma decisão inexequível, ele vai lá, manda esse migué e torna a decisão exequível e de forma que permita que os seus amigos falem e só os inimigos não falem. Então, é o famoso direito penal do inimigo. É a decisão que vai ser usada só para atingir uma determinada categoria de pessoas etiquetada como inimiga. E a Polícia Federal, até fiz um tweet outro dia, fazendo uma enquete, uma brincadeira, dizendo, olha, qual que é a profissão mais desonrosa, qual que é a atividade profissional mais desonrosa no momento? Número 1, rapariga de OnlyFans. Número 2, cafetina de cabaré. Número 3, policial federal caçando tuiteiro. Olha, sem brincadeira, nesse momento, a cafetina do cabaré e a mocinha lá do OnlyFans, elas têm uma atividade 1000 vezes mais digna do que a do policial federal que fica lá, em vez de perseguir bandido, fica perseguindo tuiteiro.
caçando tuiteiro. Não é brincadeira não, né? Então você percebe o seguinte, em toda ditadura, quem não obedece ao ditador, ainda que em coisas toscas, como, por exemplo, usar o Twitter, ele é uma pessoa muito mais perigosa na visão do ditador do que, por exemplo, um criminoso real, um traficante, um homicida. A pessoa que escreveu Perdeu Mané na estátua, a velhinha de Bíblia e terço na mão, pedindo auxílio às Forças Armadas, o tuiteiro que tuita durante uma ordem de fechamento do Twitter, essas pessoas, embora não ofereçam risco a ninguém, elas oferecem um risco ao ditador. Então, essas pessoas não são pessoas perigosas no sentido mesmo da palavra. São pessoas completamente inofensivas. Só que elas são muito perigosas para uma pessoa. Elas são perigosas para o ditador. Porque coloca o ditador em posição de vulnerabilidade. Então, essas pessoas que não são criminosas, numa ditadura, elas são tratadas de forma muito mais rigorosa do que os criminosos, homicidas, estupradores, sequestradores. Entenderam a lógica dos regimes totalitários em matéria de punitivismo? Se você olha o Código Penal soviético, você vai ver que esses crimes, digamos, crimes comuns, que não são crimes políticos, né? Crimes comuns, homicídio, estupro, roubo, são crimes comuns de um Código Penal. Você vai ver que esses crimes comuns, eles não são apenados tão rigorosamente como os crimes políticos. Se no mesmo regime uma pessoa estupra outra e uma pessoa desobedece uma ordem do ditador, essa pessoa que desobedeceu uma ordem, ela vai ser apenada muito mais severamente. Isso é o normal de qualquer ditadura. E é exatamente isso que está acontecendo no Brasil. A gente consegue identificar esses elementos ditatoriais. Se você quer colaborar com esse canal, com a produção desse conteúdo, se você acha que o meu trabalho ele vale a pena, se eu estou acrescentando alguma coisa, se eu estou ajudando e vocês querem continuar patrocinando esse canal para que esse conteúdo continue sendo dado, vocês podem clicar aqui na descrição do vídeo e se tornar membros desse canal.